Bell era o aventureiro mais fraco que ninguém queria até despertar sua habilidade mais forte de rank SS e conseguir um harém. Bell é seu típico aventureiro fraco, nojento, de rank F que recentemente entrou no negócio de monstros isekai. Um dia, ele tenta escapar de um monstro poderoso em uma masmorra, mas chega a um beco sem saída, sem meios de fuga. O monstro quase isekai o já assustado fraco, mas uma bela dama chamada Ais, também conhecida como a Princesa da Espada por suas habilidades, aparece de repente e envia o monstro para Hades, chocando Bell. Após isso, ele rapidamente vai encontrar Eina para perguntar sobre a garota que acabou de salvá-lo. Ela primeiro o repreende por ir sozinho ao 5º nível da masmorra e depois diz que ele tem sorte de ainda estar vivo após encontrar um minotauro, sendo um aventureiro de nível 1. Ele pergunta a ela se tem alguma informação sobre a garota, e ela imediatamente percebe que ele já está apaixonado por ela. Ela diz a ele que a Ais é uma aventureira de nível 5 da família Locke e é uma das espadachins mais fortes da cidade. No entanto, ela quebra o queixo dele ao dizer que a Ais não pode namorar um idiota fraco como ele. Dano emocional. Ele se sente triste enquanto vai trocar as pedras mágicas que ganha por dinheiro. E depois disso, Eina diz a ele que as garotas gostam de machos alfa, encorajando-o que, se ele se tornar mais forte, a Ais pode eventualmente notá-lo. Enquanto ele sai, lembra-se das palavras de seu avô de que verdadeiros aventureiros conquistam garotas em uma masmorra, e ele fica determinado a fazer o seu melhor. Ele volta para casa para encontrar sua deusa, Estia, que fica preocupada ao ouvir que um minotauro o atacou. No entanto, ele promete a ela que nunca a deixará sozinha e desamparada no mundo, já que ele é o único membro de sua família. Ela então oferece a ele seus bolinhos de arroz, dizendo que não o deixará dormir esta noite. Mais tarde naquela noite, após receber o relatório de status sobre as habilidades de Bell, ele percebe que sua agilidade realmente aumentou, e Estia especula que isso pode ser porque ele enfrentou um minotauro. No entanto, ela esconde dele que ele agora obteve uma habilidade chamada Realis Phrase, que acelera o crescimento enquanto seus sentimentos permanecerem, mas ela está com ciúmes, porque a mudança ocorreu por causa de outra mulher. No dia seguinte, a caminho da masmorra, Bell encontra uma garota feia chamada Siaor, que o atrai para prometer comer no pub deles à noite. Ele se dirige ao calabouço, e depois de derrotar alguns monstros, muitos outros monstros terríveis aparecem, assustando-o. No entanto, ele se lembra de Ais e decide lutar. Devido a isso, suas pontuações de habilidade aumentam massivamente, o que deixa Estia com ciúmes, pois ela pensa que é porque ele gosta de Ais. Mais tarde naquela noite, Bell visita o pub como prometido, e quando ele assume que receberia comida de graça, acumula contas maiores do que suas economias de vida. Mas ele age com confiança diante de Siaor, como se tivesse estacionado um Bugatti lá fora, quando na verdade é apenas um idiota sem dinheiro. Alguns momentos depois, um grupo de pessoas feias da Locke família aparece no pub, e Bell fica chocado ao ver sua paixão. Ele começa a observá-la enquanto ela interage com seus amigos, e Siaor informa que eles vêm lá regularmente, o que faz com que ele comece a pensar em vir também. No entanto, infelizmente, um dos caras começa a falar sobre o ocorrido na masmorra e ridiculariza o garotinho que a Ais salvou. Ao ouvir isso, Bell se sente envergonhado e imediatamente sai correndo sem pagar suas contas. Ais fica surpresa, e se pergunta se este é o garoto que ela encontrou na masmorra. Ele imediatamente se dirige à masmorra para descontar sua raiva nos monstros inocentes com a determinação de se tornar mais forte. Ele volta para casa no dia seguinte e, ao encontrar Estia, diz a ela que quer se tornar mais forte. Em seguida, ela realiza algum ritual desconhecido nele novamente, como de costume, e fica chocada ao ver que suas habilidades estão aumentando rapidamente. Ela se pergunta se deve contar a ele sobre sua habilidade, mas decide esconder isso dele, pois outros deuses podem estar observando. No entanto, ela revela que seu status está aumentando a uma taxa enorme e assegura-lhe que emprestará sua força e o ajudará a se tornar mais forte, mas com a condição de que ele não faça nada imprudente como acabou de fazer e nunca a deixe sozinha. O garoto solitário promete fazer o seu melhor e nunca deixá-la sozinha. Ela então diz a ele que vai sair da cidade por alguns dias, surpreendendo-o. Bell imediatamente volta para o pub para pagar sua conta e pedir desculpas. Enquanto isso, Estia vai ao banquete dos deuses, onde encontra Hefisto e implora para que ela faça uma arma para Bell. Ela recusa, mas Estia continua implorando e se recusa a desistir, fazendo Hefisto perguntar por que ela está disposta a ir tão longe. Ela responde que quer ajudar Bell a se tornar mais forte, pois não conseguiu ajudá-lo de nenhuma forma, mesmo quando ele sempre a apoiou. Então, ela quer criar uma arma para abrir um caminho para ele alcançar seu objetivo. Isso comove Hephaestus e ela decide atender ao pedido. No entanto, ela diz que ainda é necessário pagar por isso, mesmo que leve décadas ou séculos para fazê-lo. Enquanto isso, Bell retorna de uma de suas aventuras e encontra uma garota que lhe entrega a carteira de Cir, pedindo que ele a ajude a devolvê-la. É informado a ele que Cir foi para a Monster Filia, e ele se pergunta o que é isso.
Ela explica que é um grande festival realizado uma vez por ano pela família Ganesha, onde monstros capturados na masmorra são trazidos para lutar contra certos competidores diante de uma multidão. Hephaestus termina de fazer a arma e a entrega a Hestia, que imediatamente sai para levá-la a Bel. Ela o encontra no mercado enquanto ele procura por si, surpreendendo-o, e animada por vê-lo novamente, ela o convida para um encontro. Poucos momentos depois, ela oferece a ele seu creme, mas ele recusa e dá o dele a ela. Enquanto isso, uma senhora estranha entra em uma masmorra e liberta alguns monstros que imediatamente começam a atacar a cidade. Um monstro aparece onde Bel e Hestia estão perdendo tempo, e ao vê-la, tenta atacá-la de repente. Mas Bel rapidamente a agarra e começa a correr, perguntando-se por que o monstro está vindo em sua direção. Enquanto tentam escapar, o monstro logo os alcança e quase esmaga Hestia, mas Bel rapidamente avança em sua direção e acerta um golpe com sua espada. Infelizmente, a espada se quebra diante de seus olhos e o monstro o derruba. Em seguida, tenta atacá-lo, mas ele rapidamente quebra uma substância que cega os olhos do monstro, permitindo que eles escapem. Enquanto ele foge com Hestia, ele raciocina que é muito fraco para protegê-la e decide trancá-la longe dele para ganhar tempo para ela escapar, pois não quer perder sua família novamente. Ele se lembra de quando recebeu um relatório de que seu avô havia sido issecado por um monstro quando ele era jovem, o que o fez decidir se tornar um aventureiro. No entanto, nenhuma família o aceitaria porque ele era muito fraco, até que Hestia apareceu de repente um dia e se ofereceu para aceitá-lo. Enquanto isso, a notícia chega a Lord Ganesha de que 9 monstros escaparam para a cidade e estão causando alvoroço. Ele diz para informarem as outras famílias para ajudar a lidar com a situação, pois ele deve continuar com o festival como de costume. As armas de Bel se quebram enquanto ele luta contra o monstro e Hestia começa a pensar em como entregar a nova arma que ela fez para ele, enquanto se lembra que Hefesto lhe disse que os hieróglifos esculpidos na faca têm seu próprio status, o que torna a espada viva, e ela pode se tornar mais forte à medida que o usuário se torna mais forte. Enquanto isso, Bel continua a lutar contra o monstro, mas mal consegue desviar de todos os seus ataques. Ele se pergunta se Hestia conseguiu escapar e pensa em Ais por um momento. No entanto, ele de repente vê Hestia e fica chocado e preocupado por ela ter voltado para ele. O monstro imediatamente tenta atacá-la, mas ele rapidamente a salva e pergunta por que ela voltou. Ela o lembra de sua promessa de nunca deixá-la e enquanto conversam, o monstro aparece novamente, mas Bel rapidamente carrega Hestia e foge para um lugar seguro, escondido do monstro. Enquanto ele se preocupa que o monstro ainda possa alcançá-los, Hestia tenta motivá-lo, mas ele diz para ela parar de mentir, já que sua arma é praticamente inútil de qualquer forma. Ela mostra a ele a arma que conseguiu para ele, que ela chama de Faca Hestia, e promete trazer-lhe a vitória. Enquanto isso, Ais está se divertindo muito eliminando monstros e foi informada de que resta apenas um, que foi visto perseguindo um garoto feio mais cedo. Hestia realiza seu ritual como de costume, tentando atualizar o status de Bel e ativar a faca Hestia. Assim que ela completa o processo, Bel avança em direção ao monstro. Quando quase o atinge, ele salta no ar desviando. Hestia o incentiva do lado enquanto ele continua a desviar dos ataques do monstro enfurecido. Logo ele ataca de frente e apunhala seu coração, izecaiando o monstro feio. Ao ver isso, os covardes que não estavam lá inicialmente aparecem de repente para celebrar sua vitória. Hestia de repente desmaia de exaustão, e quando ela acorda mais tarde, Bel pergunta onde ela conseguiu a faca. Depois de narrar para ele, ele fica emocionado e começa a chorar enquanto ela o acaricia, dizendo que ele sempre pode contar com ela. Em seguida, ele vai encontrar Eina na guilda para solicitar acesso ao 7º andar, mas ela acha que ele é um idiota, já que quase foi morto no 5º andar no dia anterior. No entanto, ele defende que ficou mais forte desde então, e várias de suas habilidades básicas já estão no nível E, chocando-a. Ela o examina e percebe que é verdade, então ela o permite. No entanto, ela argumenta que ele não tem uma armadura adequada e decide levá-lo para fazer compras no dia seguinte. Ao chegar ao Babel, a loja da família Hephaestus, Bel fica chocado, preocupado que está sem dinheiro para comprar os itens caros que eles vendem, mas Eina diz para ele agir como um top G. Enquanto caminham pelo shopping, Bel vê algumas coisas absurdamente caras que nem suas economias de vida em 50 anos poderiam pagar. Hestia aparece para atendê-los, chocando Bel ao perceber que ela trabalha lá meio período. Eina logo o leva à seção de produtos baratos para mostrar que a família Hephaestus também pensa em pessoas pobres como ele. Ele logo encontra uma armadura que pode comprar. Então Eina sugere que ele contrate um apoiador para ajudá-lo em suas incursões nas masmorras, para tornar sua exploração mais eficaz, e ele responde que vai pensar nisso. Depois de um tempo, quando se separam, ela lhe dá um pequeno presente, dizendo que está preocupada com sua segurança. Quando ele volta para casa, de repente esbarra em uma jovem fugindo de um bandido feio,
O cara tenta atacá-la, mas Bel rapidamente desembainha sua faca e bloqueia. O cara fica bravo e quase causa uma briga ao avisar Bel para sair do seu caminho para casa, mas Leo aparece naquele momento e intervém. Bel se vira para verificar a jovem, mas não consegue encontrá-la. No dia seguinte, enquanto ele se dirige ao calabouço, vê os outros aventureiros com apoiadores e pensa na sugestão de Eina. De repente, a garotinha de ontem aparece e pergunta se ele quer contratar um apoiador. Enquanto ele conversa com ela mais tarde, descobre que seu nome é Lily, da família Soma, e concorda em experimentá-la em uma aventura para ver se ela é adequada. Mais tarde na masmorra, ele facilmente derrota todos os monstros que enfrenta e está animado porque ter uma apoiadora está ajudando-o a se concentrar na luta. Ela vê a faca com ele e pergunta sobre ela, e o tolo imediatamente conta a história de como a conseguiu. Ele prende a faca de Estia em suas roupas, e Lily pede para ele ajudá-la com uma tarefa. Mais tarde, após vender os tesouros coletados na masmorra, ele se vira para ir embora. Mas Eina de repente percebe que a faca dele não está mais onde ele geralmente a coloca e chama a atenção dele para isso. Enquanto isso, Lily levou a faca para um comprador que não a avalia corretamente e oferece pagar uma ninharia por ela. Ela sai triste, perguntando-se por que a faca é avaliada tão baixo, e enquanto ela caminha, Leo e Ciri passam por ela. No entanto, Leo descobre que ela está tentando esconder uma faca familiar e a para. Mas enquanto Lily tenta negar, ela a expõe, dizendo que só conhece um dono que tem hieróglifos esculpidos em sua faca. Lily tenta escapar, mas esbarra em Bel, que está tentando procurar sua faca. Ele vê Ciri e Leo, e pergunta se eles viram sua faca. Leo a entrega, dizendo que a encontrou com uma garota, mas se recusa a expor Lily. No dia seguinte, Bel leva Lily com ele para a masmorra novamente, e ela agradece por contratá-la para trabalhar com ele. Ela descobre que ele não guarda mais a espada onde costumava, e ele mostra a ela que não é seguro sob sua armadura. Depois do saque daquele dia, eles podem ganhar muito dinheiro, e para surpresa de Lily, Bel divide o dinheiro igualmente, e ela o considera um esquisito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma senhora se levanta em seu quarto, aparentemente a mesma senhora que libertou os monstros antes, e ela pega um livro estranho da estante, decidindo brincar com Bel para que ele mostre o poder que dorme dentro dele. Em seguida, Bel, agora ganhando muito dinheiro, convida Estia para um encontro, e ela imediatamente vai ao banho divino para tomar um bom banho. Deméter, outra deusa, a encontra e percebe que ela tem um cavalheiro. Ela faz um alvoroço sobre isso que a deixa envergonhada, fazendo-a sair imediatamente. Mais tarde, ela encontra Bel no local combinado, mas antes que possa fazer qualquer coisa que os amantes fazem, as outras deusas do banho divino aparecem para perturbá-los. Deméter diz a ela que a seguiram para descobrir com quem ela está se encontrando, que ela agarra Bel e enterra a cabeça dele em seus enormes seios, irritando Estia, então ela rapidamente o pega e o arrasta com ela. As deusas começam a persegui-los até que Bel e Estia conseguem escapar delas mais tarde naquela noite. Enquanto isso, um grupo de idiotas feios intimida a pequena Lily e tira seu dinheiro. No entanto, ela fica determinada a fugir assim que pagar sua dívida e colocar a mão na faca de Estia. No dia seguinte, Ina ouve falar de um cara da Soma família que se envolveu em uma briga com o cambista, e ela se pergunta por que eles estão sempre desesperados. Enquanto isso, enquanto Bel luta contra monstros na masmorra, ele quase é atacado por um, mas Lily rapidamente usa sua arma mágica para salvá-lo, e ele fica surpreso por ela ter algo tão valioso. No dia seguinte, Bel tira um dia de folga e encontra Cir para perguntar o que ela faz em seus dias de folga. Ela sugere ler e empresta a ele um livro mágico que um cliente deixou para trás. Enquanto ele lê o misterioso livro, tem uma estranha experiência mágica. Estia retorna e o encontra dormindo, então ela o acorda e decide verificar seu relatório de status. Ela descobre, chocada, que ele agora pode usar uma magia chamada Firebolt, o que o deixa animado. Ela então lhe diz que sua magia é única, pois ele não precisa recitar nenhuma encantação para usá-la. Ela sugere que ele a experimente no dia seguinte, quando visitar o calabouço, mas o idiota mais tarde sai sorrateiramente naquela noite para o calabouço para testar sua nova habilidade mágica. Ele torra a vida dos monstros e logo desmaia de exaustão. Enquanto isso, Ais e Ribeira, que também estão na masmorra, retornam de sua aventura e o encontram inconsciente. Ais decide compensar pelo tempo anterior e começa a acariciá-lo. Ele logo acorda pensando que é sua mãe, mas assim que percebe que é Ais, fica envergonhado e foge como um idiota, deixando-a a pensar por que ele foge toda vez. Na manhã seguinte, enquanto ele se lamenta por não ter coragem de enfrentar sua paixão, Estia vê o livro que ele estava lendo no dia anterior e descobre que é um grimório, um livro que concede magia de acordo com sua habilidade latente quando lido. Ela pergunta a ele onde conseguiu o livro e ele responde que foi dado por Cir, que disse que alguém o havia esquecido. Ela fica desapontada ao dizer que um grimório perde seu poder uma vez que alguém o lê. Estia lembra a ele que ele é um quebrado e não pode pagar por isso.
Ela diz para ele negar que o leu, mas ele acaba levando de volta ao bar para se desculpar de qualquer maneira. Mais tarde naquela manhã, enquanto Bel vai encontrar Lily, ele vê alguém a assediando e tenta intervir, mas o idiota que estava atrás dela no outro dia o bloqueia e faz uma oferta estúpida, que ele recusa. Ela retorna e relembra seu passado horrível de como foi intimidada e molestada por aventureiros após a morte de seus pais, o que causou seu ódio por aventureiros desde então. Após isso, Ina, preocupada com Bel, encontra a deusa Loki e a Loki família para perguntar o que ela sabe sobre a Soma família, e ela explica que a Soma família faz um tipo de vinho diferente do de baixa qualidade que vendem para as massas, e sempre que os membros da família têm a chance de prová-lo, ficam viciados. Então, eles ficam desesperados por dinheiro e não se importam em fazer qualquer coisa para ter o vinho novamente. De volta à residência de Bel, Hestia e Bel discutem sobre Lily, e ela faz com que ele perceba que há algo suspeito sobre ela, apontando o fato de que ela pode ter roubado sua faca no dia anterior, quando ele pensou que a tinha deixado cair. Mais tarde na masmorra, Lily astutamente incentiva Bel a ir ao 10º andar, já que ele ficou mais forte e isso não seria um problema. O tolo Bel vê isso como uma boa ideia, mesmo tendo quase morrido no 7º andar no dia anterior, e concorda em seguir a sugestão dela. Enquanto Ina vai para a inspeção e ela se preocupa com Bel, mas de repente vê Ais e se aproxima dela para agradecer por salvar a vida de um aventureiro de quem ela é responsável. Ais fica surpresa quando percebe que estão falando sobre ela, e enquanto conversam, ouvem alguns aventureiros discutindo como Lily planeja armar para Bel. Então, Ina implora a Ais para ajudar a salvá-lo. Ao chegar ao 10º andar, um orc aparece e ataca, mas Bel imediatamente avança contra ele e o derrota em alguns golpes. Outro aparece e ele usa uma bola de fogo contra ele. De repente, mais orcs começam a aparecer e a atacá-lo. Ele tenta chamar Lily, mas não a encontra, e de repente, Lily rouba sua arma de volta, chocando-o. Ela imediatamente vai embora enquanto ele luta com os monstros avassaladores, e ao sair da masmorra, seu arqui-inimigo a intercepta e a assedia como de costume. No entanto, alguns outros aventureiros aparecem e também o intimidam. Ele tenta escapar, mas o idiota só corre para sua própria ruína. Os outros homens tiram suas posses e a jogam no meio dos monstros para servir de isca para eles. E enquanto ela lamenta sua vida, pensando que é o fim para ela, Bel de repente destrói os monstros com sua magia e começa a isekai os restantes, chocando-a. Bel já tinha decidido ajudá-la, não se importando com o passado dela, pois ela o lembra de como ele também era solitário antes de conhecer Hestia. Lily se pergunta como ele escapou do 10º andar e ele diz que um aventureiro desconhecido teve que vir resgatá-lo depois que ela foi embora, então ele rapidamente veio procurá-la. Lily fica com raiva e o chama de idiota por ter vindo atrás dela depois de tudo que ela fez a ele, e começa a confessar todos os seus erros para ele. Ela se pergunta por que ele ainda escolheu salvá-la e ele diz que é por causa de quem ela é, levando-a às lágrimas. No dia seguinte, enquanto ela pensa que ficará sozinha depois de todos os seus erros, Bel a encontra e oferece seu papel de apoiador mais uma vez. Ele então a leva para sua casa e a apresenta a Hestia, que fala sobre as regras da família Hestia. Bel visita a guilda para encontrar Aina, mas ele a vê chocantemente com Ais e imediatamente tenta fugir novamente. No entanto, Ais o impede e Aina o chama de rude por tentar sair assim. Ela então diz a ele que Ais quer falar com ele. Ele logo percebe que ela foi a aventureira que o salvou no 10º andar e instantaneamente a agradece por tê-lo salvado. Poucos momentos depois, Ais o elogia por ter chegado ao 10º andar tão rapidamente e ele diz a ela que ainda é fraco e está longe de alcançar seu objetivo. Ela se oferece para ensiná-lo, surpreendendo-o, e ambos vão para o lugar de Aisa para começar o treinamento. Após isso, Bel e Lily vão novamente ao 10º andar da masmorra, e desta vez, ele derrota habilmente os pequenos monstros feios que atacam primeiro. Vários orcs aparecem de repente, e ele pensa que isso é um pouco demais para ele, então sua apoiadora sugere que eles fujam agora e se reagrupem. Mas ele imediatamente pensa em Ais, e decide lutar, determinado a vencer seu medo. O treinamento continua com Ais, e ela não deixa de derrotá-lo cada vez até ele desmaiar. Ele logo recobra a consciência e rapidamente pede desculpas por desmaiar novamente, e ela pergunta como ele consegue ficar tão forte rapidamente. Ele diz a ela que não é forte, mas que há uma pessoa que ele quer alcançar e um lugar que ele quer chegar, não importa o que aconteça. Ela diz a ele que eles são iguais e então sugere que pratiquem cochilos à tarde. Ela adormece imediatamente assim que se deita e o menino travesso começa a pensar em beijá-la, ouvindo as palavras de seu avô em sua cabeça. Mas sua avó se opõe, dizendo-lhe para ser um cavalheiro. No entanto, ele quase cede às palavras de seu avô, mas Ais acorda antes que ele possa fazer algo bobo. Eles saem para comer, e ao chegar a uma barraca, Bel vê Hestia novamente e se pergunta quantos empregos ela está assumindo. Mas Hestia só está preocupada que ele esteja vagando pelas ruas com uma moça.
Depois disso, Ciri encontra Bel animadamente, dizendo que estava ansiosa para abraçá-lo, mas acaba apenas dando-lhe pratos para lavar. Léo se junta a ele enquanto ele lava os pratos, oferecendo ajuda. E enquanto conversam, ele percebe que ela já foi uma aventureira. Ele então pergunta o que precisa fazer para subir de nível, questionando se é apenas derrotar muitos monstros. E ela responde que ele tem que fazer algo ainda mais difícil do que isso. Especificamente, ele deve derrotar um oponente poderoso. Isso o leva a perguntar como ele pode vencer algo assim, e ela lhe diz que habilidades e táticas tornam isso possível. Então, ele instantaneamente se lembra de Ais dizendo a ele que ele está faltando em ambos durante uma de suas sessões de treinamento. Liu finalmente acrescenta que se ele vencer e subir de nível, precisa embarcar em uma aventura, o que pode significar algo diferente para cada pessoa. No dia seguinte, ele completa seu treinamento com Ais, e enquanto ela vai embora, ele está determinado a persegui-la até alcançá-la e tocá-la. Na manhã seguinte, Bel rapidamente arruma sua mochila enquanto se prepara para se juntar à família Locke na expedição daquele dia. E mais tarde, assim que a aventura começa, Bel e seu pequeno apoiador se dirigem ao 9º andar e sentem que há algo estranho no lugar, pois há poucos monstros lá. Bel, ainda sofrendo de TEPT pelo que aconteceu no outro dia, lembra que foi exatamente isso que aconteceu antes de um Minotauro aparecer. Enquanto caminham, um Minotauro aparece de repente, chocando-os. Lily aconselha que eles saiam imediatamente, mas ele permanece paralisado até que o monstro se aproxima deles e quase os isekai, mas Lily rapidamente o salva. Ela fica inconsciente, então ele rapidamente a joga para um lugar seguro antes de lançar vários ataques ao monstro com sua magia. Mas o monstro não é afetado. Enquanto isso, do outro lado da masmorra, a família Locke recebe a notícia de que um Minotauro apareceu no 9º andar e está atacando o garoto de cabelo branco. Ao ouvir isso, Ais imediatamente parte para o 9º andar. Bel continua lutando contra o monstro, mas mal consegue acompanhar, pois ele é muito mais forte. Lily recobra consciência e, para salvá-la, ele imediatamente ordena que ela fuja enquanto ele distrai o monstro. O monstro logo o derruba no chão, e enquanto ele se contorce de dor, Ais aparece de repente e diz a ele que ela cuidará disso a partir daqui. Ele fica envergonhado e pensa no ridículo que enfrentaria se ela o salvasse novamente como da vez anterior. Então, ele consegue se levantar novamente e diz a ela que não pode permitir que ela o salve de novo. Ele assume sua posição novamente, pronto para ir em uma aventura, e imediatamente avança contra o monstro. Ele começa a lutar com todas as suas forças, determinado a ser um herói. Enquanto isso, Lily implora a Beth para salvar seu mestre, mas ao perceber que é o mesmo garoto da última vez, ele começa a zombar dele. Mais tarde, ele decide ajudá-lo, mas ao se preparar para entrar na luta, ele vê algo chocante. As habilidades do garoto de nível 1 melhoraram muito, e ele está lutando em um nível completamente diferente do que ele já viu antes. Bel ativa Firebolt, e eles ficam surpresos por ele não ter recitado nenhum feitiço. Enquanto a troca intensa continua, ele consegue pegar a grande espada do Minotauro e causa algum dano a ele, enfraquecendo-o. De repente, eles avançam um contra o outro de frente, e quando o público pensa que ele está sendo imprudente, ele se desvia do perigo e apunhala o monstro na cabeça antes de lançar repetidamente feitiços de Firebolt até que o monstro implode. Eles ficam chocados por ele conseguir fazer isso e decidem descobrir qual é o status de suas habilidades. Logo descobrem que todas as suas habilidades são de nível S. Após isso, Bel descobre que agora subiu para o nível 2, e fica animado com sua descoberta. Estia verifica seu status e descobre que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Argonauta, que foi obtida do desejo de ser um herói. Estia logo se prepara para sair para a reunião trimestral de Nats, a reunião dos deuses, onde são escolhidos títulos para aventureiros que recentemente subiram de nível. Bel está animado por receber um título, e depois que Estia sai, ele fantasia sobre qual será seu título. Mas ele fica desapontado quando Estia retorna e lhe diz que ele recebeu o título de pequeno novato. Mais tarde ele encontra Sinauri e Liu na taverna, e Liu o aconselha a evitar o 13º andar por enquanto, até que ele expanda seu grupo, já que a força e o número dos monstros são bastante diferentes nos níveis médio e superior da masmorra. Ele considera quem poderia querer se juntar ao seu grupo. Então, um perdedor patético aparece, oferecendo que ele se junte à sua própria equipe de aventureiros de nível 2, mas ele deve dar a eles suas belas garotas para compartilhar entre si. Liu fica com raiva e dá a ele o que merece. Uma briga quase começa, mas o dono do bar os impede. Em seguida, Bel vai para Babel para conseguir uma armadura, mas não encontra nenhum material do mesmo produtor de sua armadura anterior, o Elf Krauzel, então decide perguntar ao vendedor. Mas coincidentemente, o próprio Elf estava lá discutindo com o vendedor sobre a recusa em vender seus produtos. Ao perceber que alguém veio pelos produtos, ele alegremente mostra seus novos produtos e o leva para fora para discutir. O Elf oferece fazer um contrato direto com ele, onde trabalhará para ele fabricando o que quiser, mas adoraria se juntar ao seu grupo.
Mais tarde na masmorra, Lily não fica contente com a entrada de Welf no grupo, e fica chocada ao perceber que ele é da família Krauzel. Ela explica que a família Krauzel é uma família de ferreiros de armas mágicas amaldiçoadas conhecida como os Nobres Ferreiros Caídos. Bel fica surpreso, perguntando o que isso significa, e ela explica que a família era um clã de ferreiros famosos que faziam itens mágicos poderosos, mas um dia perderam suas habilidades e agora são um bando de nobres falidos. O Elf fica envergonhado com isso, e enquanto eles conversam, alguns monstros começam a aparecer. Bel imediatamente entra em ação e rapidamente destrói alguns deles, enquanto o Elf ainda luta com um. Bel descobre que agora está mais rápido e sua magia está mais forte. Sua mão imediatamente começa a brilhar, e enquanto ele se pergunta o que é isso, um grupo de aventureiros aparece de repente fugindo de um dragão jovem. No entanto, Estia não está ciente e continua sua tarefa de pegar pedras mágicas, mas quando percebe, o dragão começa a persegui-la. Bel rapidamente ativa Firebolt e um enorme raio laser é liberado, derrotando o dragão com um golpe, deixando-o chocado. Mais tarde, Estia explica que foi por causa de sua habilidade Argonauta que o ajuda a agir como herói quando está em perigo. Eles logo discutem sobre o Elf e ela lhe diz que ele tem a habilidade de fazer itens mágicos, mas se recusou, mesmo que isso potencialmente lhe rendesse muito dinheiro. Depois disso, Bel encontra o Elf, que o convida para seu ateliê para fazer algum novo equipamento para ele. No ateliê, o Elf explica por que não faz mais itens mágicos enquanto fabrica uma arma para Bel, usando o sino do Minotauro guardado desde sua batalha anterior. E assim que ele termina, ele nomeia a arma Ushiwakamaru, dizendo a Bel que é a melhor coisa que ele já criou. No dia seguinte, todos partem para os andares intermediários da masmorra, sendo a primeira vez de Bel, e depois que ele derrota alguns monstros com seu grupo facilmente, alguns monstros coelho aparecem e os atacam. Eles começam a lutar contra eles, mas logo ficam em desvantagem numérica, fazendo Bel perceber que os monstros nos andares intermediários são muito mais fortes e numerosos do que ele já encontrou. Enquanto isso, enquanto outro grupo de aventureiros de uma família diferente foge de cães infernais, eles veem Bel e seu grupo cercados por monstros e imediatamente passam por eles, usando-os como isca para escapar. Bel e os outros imediatamente começam a correr também, e enquanto os monstros os perseguem, Bel se vira e lança Firebolt, abatendo alguns. Ele mata os restantes, mas o Elf se machuca no processo. De repente, mais monstros aparecem, fazendo Bel lembrar do que Lia lhe disse. Os monstros imediatamente começam a correr em direção a eles, mas um terremoto ocorre dentro da masmorra, que faz as paredes desabarem, salvando-os. No entanto, um Hellhound aparece e começa a invocar fogo em sua boca, com a intenção de lançar o inferno sobre eles. Enquanto isso, quando Redia espera que eles já deveriam ter retornado, mas não os vê, ela vai até a guilda para emitir um pedido para encontrar o grupo de Bel. Bel e seu grupo conseguem sobreviver ao sopro dos cães infernais graças à lã de salamandra que estão vestindo, que Aina sugeriu antes de embarcar na missão. No entanto, enquanto caminham pelo calabouço procurando uma saída, chegam a um beco sem saída, e o Elf diz para deixá-lo para trás, pois seu ferimento só os atrasará. Mas Bel discorda, e então Lily sugere que eles desçam para o 18º andar, chocando-os, mas ela explica que é uma das várias zonas seguras na masmorra, pois monstros não aparecem lá. Ela acrescenta que eles poderiam sobreviver se acompanhassem aventureiros de nível mais alto que os ajudariam a voltar. O Elf e Bel se perguntam como isso seria possível, e ela lhes diz que usarão as fossas do calabouço. Enquanto isso, Estia se encontra com os outros deuses e o grupo que abandonou Bel e seu grupo, e enquanto consideram a escassez de pessoas disponíveis para se juntar ao grupo de busca, Urmas e sua subordinada, Asfi, aparecem e ele se oferece para ajudá-los a encontrar Bel. Asfi fica surpresa e pergunta secretamente a Hermes se ele planeja entrar na masmorra, o que é contra a regra de que um deus entre na masmorra. No entanto, ele diz a ela que ninguém vai descobrir. Mas Estia aparece de repente, dizendo para levá-la também. Ele tenta dissuadi-la, mas ela usa suas palavras contra ele. Logo todos se reúnem e Estia diz a todos que pode sentir que Bel ainda está vivo, pois a bênção que ela lhe deu não desapareceu. Mais tarde, Hermes pergunta a Asfi se ela pode proteger tanto ele quanto Estia, e ela responde que não pode garantir. Então ele diz a ela que também levarão Liu. Enquanto isso, na masmorra, Lily usa um saco de cheiro horrível para repelir os monstros. Um cão infernal aparece de repente e tenta liberar seu sopro de fogo, mas o Elf rapidamente ativa uma magia que o faz se autodestruir. O efeito do saco de cheiro logo se dissipa e um Minotauro aparece. Bel imediatamente avança em direção a ele e desfere alguns golpes danosos. 2 Minotauros a mais aparecem, então ele imediatamente pega um machado e ataca usando a habilidade Argonauta, fazendo com que as paredes próximas desabem sobre os monstros. O grupo de busca, composto por 6 pessoas, entra na masmorra. Asfi e Liu mostram suas habilidades ao dizimar os monstros que cruzam seu caminho com muita facilidade.
Logo chegam ao ponto onde as paredes do calabouço desabaram sobre Bell e sua equipe, e ao observar isso, as Fêas especula que eles podem ter se dirigido ao 18º andar, uma zona segura, já que é muito mais fácil descer do que subir. Eles então decidem ir para o 18º andar também. Enquanto isso, o Elf e Lily logo desmaiam de exaustão, então Bell os pega e os arrasta com ele enquanto se dirige para o 18º andar do calabouço. Ele salta em um buraco com eles e aterrissa no 17º andar, onde vê a Grande Muralha da Tristeza. No entanto, sabendo que este é o local onde habita o chefe do andar, Golias, ele imediatamente começa a correr, carregando os dois fracos, visando o 18º andar. O chefe do andar de repente desperta e racha a Grande Muralha da Tristeza. Quase acerta um ataque nele, mas ele consegue desviar e pula na cova que leva ao 18º andar. Ele cai no chão exausto e vê alguém parado diante dele. Ele pede que seus amigos sejam atendidos antes de desmaiar também. Mais tarde ele acorda e fica chocado ao ver a Is, fazendo-o se perguntar o que diabos ela está fazendo ali, ao que ela responde que ele... Mímico. Família parou lá quando estavam voltando da expedição. Logo ele vê seus amigos feios e fica aliviado. Mais tarde, ele e a Is dão um passeio onde ele vê a luz brilhando como se fosse sol, então ele se pergunta de onde vem a luz, já que estão na masmorra, apenas para descobrir que há um grande e belo conjunto de cristais responsável por isso. Ao retornar ao seu quarto mais tarde, o Elf e Lily recuperam a consciência e ele fica animado ao vê-los bem novamente. Enquanto jantam alguns minutos depois, eles de repente ouvem um barulho de longe, e ele vai verificar quem é, mas fica sem palavras ao descobrir que é sua deusa, que o derruba no chão com sua enorme trama e empolgação. Os outros logo aparecem e Bell fica surpreso ao vê-los, mas ao ver os idiotas feios que os usaram como isca para os monstros, o Elf e Lily ficam irritados. Mesmo após ouvir o pedido de desculpas de Mikoto, eles se recusam a perdoar. No entanto, Bell explica que ele poderia ter feito o mesmo se as vidas de seu grupo estivessem em risco, e eles imediatamente decidem deixar pra lá. Depois de um tempo, Estia entrega uma mensagem e uma arma para o Elf, conforme solicitado por Hefesto, e mais tarde naquela noite, Bell encontra a Is quando vai ver os cristais novamente. Ela se oferece para mostrar a cidade a ele, surpreendendo-o enquanto ele se maravilha com o fato de haver uma cidade na masmorra. Na manhã seguinte, eles vão para Livéria, uma pequena cidade fundada por aventureiros, e enquanto verificam os diferentes itens nas lojas, alguns aventureiros feios do bar que tentaram atacar Bell o veem novamente e ficam irritados. Mas os idiotas vão embora imediatamente ao descobrirem que ele é amigo da Princesa da Espada. As garotas concordam em tomar banho depois, então Hermes encontra-se secretamente com Bell e pede para ter um tempo curto com ele mais tarde. Ele o leva ao topo de uma árvore, e ao perceber que o cara só queria que ele tivesse uma visão em 4K das garotas em seu estado de criação, para o qual ele não tem coragem, ele tenta dizer a ele, mas eles vão embora. Mas ele cai na água onde as mulheres estão no processo. Envergonhado de ver a Is daquela forma, ele rapidamente sai correndo, mas apenas para ver Liu também tomando banho do outro lado do rio. Ela fica chocada ao vê-lo, mas não o considera um pervertido, já que sabe que ele não tem coragem de olhar para uma garota, mesmo que pedissem. Dano emocional. Mais tarde, ela o leva ao local de sepultamento da família a qual ela pertencia para prestar homenagem. E ela explica que todos foram mortos, exceto ela, quando uma família inimiga armou uma emboscada para eles na masmorra. Isso a deixou com raiva, e ela também exterminou toda a família inimiga como vingança, o que a colocou na lista negra da guilda. Mais tarde à noite, os aventureiros feios ainda estão se enchendo de inveja do rápido crescimento de Bell. Na manhã seguinte, a Is encontra Bell para lhe dizer que foi designada para o primeiro grupo, e partirá primeiro. E assim que ela parte, Bell vai até o aluguel de Estia apenas para descobrir que ela foi sequestrada, ao ver uma nota pedindo que ele vá a um determinado local se quiser salvá-la. Ele corre para lá imediatamente, mas Oka o vê saindo apressadamente, perguntando se o que aconteceu. Ao chegar ao local, Moldo aparece e o desafia para um duelo, de modo que se ele vencer, recuperará sua deusa e perderá todo o seu equipamento dos perdidos. Moldo de repente ativa uma habilidade invisível e começa a atacar Bell, que tem dificuldade em vê-lo. Enquanto isso, Rumaz e Yasfi observam de longe, pois foi ele quem orquestrou isso para mostrar-lhe o lado feio da humanidade e descobrir se ele tem grande potencial. Oka aparece com sua equipe e eles começam a lutar com os homens de Moldo. Lily se camufla como um coelho e salva Estia de onde ela está amarrada. A equipe de Oka derrota os outros idiotas sem esforço, mas Moldo continua a dar uma surra no protagonista. No entanto, de repente ele se torna sensível e começa a perceber o olhar de Moldo sobre ele. Então ele começa a desviar dos ataques, chocando-o. Finalmente, ele acerta um chute em Moldo, que imediatamente tenta contra-atacar, mas Estia chega e ordena que parem. No entanto, Moldo é teimoso e não escuta, então ela usa seu poder como deusa para detê-lo. Estia, sempre procurando uma oportunidade, pula nele de empolgação e o faz sentir seu plano mais uma vez.
No entanto, ocorre uma tremenda sacudida e os cristais começam a rachar. Goliath aparece. Eles todos imediatamente se reúnem e começam a atacá-lo juntos, mas ele é resistente a todos os seus ataques, fazendo Liu perceber que tem que ser um monstro de nível 5. Eles continuam a atacá-lo, tentando distraí-lo enquanto os magos preparam sua invocação. Eles logo completam a invocação e liberam uma magia poderosa para destruir Goliath, mas ele surpreendentemente se regenera depois. Em seguida, ele desferra um golpe poderoso que destrói todo o lugar e domina todos. A luta continua e Liu acerta vários golpes em velocidade relâmpago, mas ela não é páreo para a velocidade regenerativa de Goliath, já que os danos se curam quase imediatamente após serem causados. A mão de Bell começa a brilhar e ele imediatamente lança Firebolt com a habilidade Argonaut, cortando a cabeça de Goliath, mas ela regenera instantaneamente. O chefe do andar imediatamente contra-ataca com um tapa direcionado a Bell, mas Olka rapidamente salta com um escudo para reduzir o efeito, mas ambos acabam inconscientes. Estia segura sua mão e começa a tentar algumas citações motivacionais que aprendeu no TikTok. Enquanto isso, Bell pode ouvi-las em seu subconsciente, mas não consegue se levantar. Urmas chega e começa sua própria sessão de motivação também, o que imediatamente o faz lembrar dos ensinamentos de seu avô sobre como se tornar um herói. Ele se levanta com um desejo ardente de salvar seus amigos enquanto se aproxima do monstro com sua arma. No entanto, Liu continua atacando a uma velocidade insana e finalmente libera sua carta na manga, Vento Luminoso, infligindo dor ao monstro. Leon imediatamente segue com o golpe do Deus da Guerra, selando Goliath em uma barreira de gravidade, mas ele logo escapa dela. O Elf rapidamente avança e lança um ataque poderoso chamado Pira na Lua, mas o chefe do andar também resiste. Enquanto isso, Bell está se preparando, pronto para liberar Argonaut no máximo, e seu corpo inteiro começa a brilhar. Ele avança contra o monstro em alta velocidade e desferra o golpe do herói, causando grande dano. No entanto, seu corpo não é destruído e começa a regenerar novamente, mas Bell imediatamente salta sobre ele e causa dano final com sua faca Estia, destruindo completamente Goliath. Todos ficam animados e Hermes elogia Zeus, declarando que Bell, seu único neto e o último herói de sua família, causará uma mudança na história e nos destinos dos heróis. Bell e sua equipe vão ao bar para beber um pouco de cerveja para celebrar o Elf, que acabou de subir para o nível 2. Lily pergunta se ele agora vai se separar deles, já que subiu de nível, pois foi por isso que ele se juntou a eles para ir à masmorra em primeiro lugar. Ao ouvir isso, Bell fica triste, mas o Elf o assegura de que eles ainda estarão juntos. Lily pergunta a Bell sobre ele subir de nível também, e enquanto ele responde orgulhosamente, um idiota baixinho que o odiava de longe se aproxima e começa a zombar dele. Lily e o Elf dizem a Bell para não ligar para as bobagens de um idiota, mas o baixinho continua a reclamar, insultando cada um deles e até falando mal de Estia. Isso irrita Bell, mas ele se controla. No entanto, o Elf não aceitaria desaforo de uma criança. Ele o acerta com sua caneca e o ensina a como falar com adultos. Ele então pergunta quem mais quer apanhar e um cara aleatório responde. O cara rapidamente avança nele e o espanca antes de também bater em Bell e levantá-lo no ar. O público fica chocado ao reconhecer esse cara como Hyacinthus da família Apollo. Hyacinthus começa a apertar o pescoço de Bell e quase esmaga sua vida, mas Leon intervém, salvando o fraco do Bell. Ao voltar para casa, Estia cuida dele passando seu creme no rosto dele, mas ela fica surpresa com o quão fraco ele é por ter sido espancado assim. Ele diz a ela que eles estavam insultando-a, e ela diz para ele rir da próxima vez em vez de ser espancado como um covarde. Estia logo pergunta sobre o agressor e fica chocada ao saber que ele é da família Apollo. No dia seguinte, Bell encontra Aeneas e enquanto está com ela, duas aspirantes feias, Daphne e Cassandra, aparecem e entregam-lhe uma carta para dar à sua deusa. Quando Estia o abre mais tarde, ela percebe que é um convite de Apollo para um banquete. Ela se pergunta por que ele escolheu convidá-los agora e também considera o caso amoroso que costumava ter com Apollo. Em seguida, eles partem para o banquete e, após trocarem gentilezas com Hermes e seu associado feio, Apollo aparece com seus subordinados. Bell vê o cara que o espancou e quase se mija de medo. Depois que Apollo termina de dar as boas-vindas a todos na festa, Bell apenas se senta e olha ao redor enquanto sua deusa falida come como uma glutona. Hermes percebe e se aproxima dele, perguntando se ele quer falar com Apollo. Enquanto conversam, Freya faz uma grande entrada e passa por eles. Hermes começa a falar sobre ela, mas Estia imediatamente fica com ciúmes e impede Bell de olhar para ela. Freya percebe e imediatamente se vira para encontrá-los. Ela pergunta a Bell se ele vai dar a ela sua carne esta noite, mas Estia a interrompe, fazendo a deusa da beleza sair imediatamente.
Um confronto entre Estia e Loki segue-se a isso, e Hermes nota alguma química entre Bel e Aeneas. Depois disso, Bel sai para tomar um pouco de ar fresco e vê alguma atividade suspeita entre Iaquintos e outro cara feio. Mas ele ignora quando Hermes aparece para falar com ele. Enquanto conversam, Hermes vê a Is e imediatamente pergunta a Bel se ele vai dançar, mas ele responde que nunca dançou antes porque é um perdedor sem charme. Irmas imediatamente convida a Is para dançar, mas implica a Bel chamando-o para dançar com ela, dizendo que acabou de lembrar que já tinha convidado outra garota para dançar antes. Bel e a Is começam a dançar e quase caem, sendo a primeira vez de ambos, mas logo dominam a arte e começam a dançar como se fizessem isso há 25 anos. Alguns minutos depois, Apolo se aproxima para conversar e menciona a luta que ocorreu no dia anterior. Ele os armou e agora acusa Bel de ter começado a briga. Estia protesta com raiva, mas ele de repente faz um anúncio desafiando a família Estia para um jogo de guerra, chocando-os. Ele diz a ela que se a família Apolo vencer, ele ficará com Bel para si. Estia recusa o desafio e sai com Bel imediatamente. No entanto, no dia seguinte, enquanto Bel se prepara para ir ao calabouço, eles encontram, para sua surpresa, todos os membros da família Apolo em frente à sua casa, prontos para levar Bel à força. Então Apolo começa a atacar e Bel rapidamente foge com Estia. Ele a carrega enquanto foge, enquanto os atacantes os perseguem. Eles logo chegam a um beco sem saída, e Bel imediatamente salta para o telhado. No entanto, não há como escapar, pois ele vê Cassandra e Daphne lá. As duas garotas aconselham-no a desistir de tentar escapar, pois Apolo nunca desiste de alguém de quem ele gosta até conseguir. Elas acrescentam que foi assim que ele as perseguiu por toda parte até que desistiram. Daphne diz para ele desistir, mas ele responde que não aceita conselhos de idiotas e imediatamente salta do telhado, escapando com a ajuda de seu feitiço Firebolt. Enquanto Daphne se prepara para ir atrás dele, Cassandra diz que não parece certo lutar contra ele, tendo visto em um sonho profético que eles estão atrás do cara errado. Mas Daphne não dá a mínima para suas previsões de merda. Enquanto isso, o Elfo e Lily estão esperando Bel chegar, mas logo começam a suspeitar que há algo errado, já que Bel nunca se atrasa para suas aventuras. De repente, eles ouvem algumas pessoas falando sobre como Apolo começou uma briga contra a família Estia, chocando-os. Ais também recebe um relatório de que Bel está sendo atacado, mas sua família a avisa para não se intrometer nos assuntos dele para que não pareça que a família Loki está ajudando a família Estia. Bel e Estia continuam fugindo com ele, a protegendo o máximo que pode. E enquanto correm, Estia vê um emblema familiar nas roupas de um dos atacantes, surpreendendo-a. Iaquintos aparece de repente e começa a atacar Bel. Ele causa um grande dano a ele, já que Bel é muito fraco para igualar sua velocidade. Iaquintos está magoado porque seu mestre ama Bel, mesmo ele tendo servido fielmente por muito tempo. Bel raciocina que tem proteção de enredo já que é o protagonista, então ele avança, mas leva uma surra impiedosa. Iaquintos também colhe com uma parte do seu corpo, mas um estranho atirador de longe dispara flechas, salvando-o. Ela continua a disparar flechas em Iaquintos, permitindo que Bel e Estia consigam fugir da cena. No entanto, ele está muito fraco e não consegue se mover rapidamente. Eles decidem sentar por algum tempo, mas logo são atacados por outro agressor. Enquanto essas pessoas da Apolo Família se preparam para continuar atacando, a Tashi Família aparece e começa a defendê-los. No calor dessa batalha, o Elfo e Lily aparecem com Miak, que derrama algumas poções no rosto de Bel, curando instantaneamente todas as suas feridas. Miak diz a Bel para correr enquanto eles lidam com os inimigos, e embora ele esteja inicialmente relutante, ele eventualmente concorda e foge com Estia e sua equipe. Enquanto escapam, eles enfrentam outro grupo de inimigos, então o Elfo e Lily os enfrentam, permitindo que Bel e Estia escapem. O Elfo desencadeia seus ataques enquanto Lily o cobre. Ela salta para o telhado e enquanto corre, de repente encontra Zanis de sua família, que fica surpreso por ela ainda estar viva. Após alguma conversa, ela muda de ideia e vai embora com ele, deixando o Elfo para se virar. O Elfo se pergunta o que diabos acabou de acontecer e imediatamente reconhece o emblema na roupa de seu oponente. É a Soma Família. Estia e Bel conseguem se esconder, e enquanto recuperam o fôlego, ela diz que gosta dele e que adoraria passar a eternidade com ele, surpreendendo-o. Ela então pergunta o que ele pensa sobre ela, e ele apenas responde que a respeita. Eles recebem uma explosão e imediatamente começam a correr novamente, com Estia dizendo a ele para ir em direção à família Apolo. Ao chegar lá, Bel se pergunta que tipo de movimento estúpido é esse, mas Estia os leva para dentro para encontrar Apolo, e então revela que eles estão prontos para o desafio do jogo de guerra, animando-o e a todos ao redor. Depois de sair, eles encontram o Elfo, que lhes fala sobre Lily.
Belle fica chocado e imediatamente se prepara para sair em busca dela, mas Estia diz para ele deixar isso com ela enquanto ele se concentra em treinar para ser melhor do que todos os lutadores da Apollo família. Belle aceita e imediatamente vai encontrar a Izzy e Tiona para pedir que o treinem para o próximo Wargame. Enquanto isso, Zannis leva Lily de volta para a Soma família para mostrá-la a Soma, dizendo que a garota desaparecida voltou. Ele diz a ele que ela prometeu mudar de comportamento e servir a família, mas ela rapidamente interrompe e implora a Soma para deixá-la sair da família, irritando Zannis, que diz a ela que, se é isso que ela quer, ela tem que pagar um preço enorme como compensação por todo o bem que Soma fez por ela no passado. Lily fica triste porque é uma Brooke, verificada com marca azul, e enquanto tenta implorar a Soma, ele diz a Zannis que ele pode fazer o que quiser. Zannis a joga na prisão e lembra que chamou de volta a tropa da Soma família, porque ela prometeu voltar com ele e servir a família novamente. Ela então pergunta o que pode fazer, e ele se refere à sua rara magia de transformação, chocando-a. Após isso, Estia se encontra com a Tash família para planejar como salvar Lily. No entanto, eles perguntam por que estão focando nisso quando deveriam estar focados em vencer o jogo de guerra. E ela responde que Belle não pode lutar no seu melhor quando está preocupado com Lily, então eles têm que salvá-la para que todo o seu foco possa ser colocado em treinar duro. Enquanto isso, há uma reunião de Denatos em andamento onde os termos do jogo de guerra serão anunciados, mas Estia ainda não apareceu, fazendo-os pensar que ela está tentando fugir. No entanto, ela aparece de repente e a reunião começa. Ela sugere que um representante seja selecionado de cada família, já que a família Estia tem apenas um membro. Mas Apollo se opõe, dizendo que é por causa da preguiça dela como deusa. Ele então pede a opinião dos outros através de votação. Hermes escolhe um voto aleatoriamente, e Estia fica chocada ao descobrir que ele escolheu um cerco. Apollo fica satisfeito e diz a ela que sua família pode ser a atacante, já que eles não podem defender um castelo com seu único membro fraco. Hermes sugere que a família Estia possa obter apoio externo, mas Apollo recusa. No entanto, os outros deuses apoiam a ideia de Hermes, não dando a Apollo outra escolha senão concordar. Além disso, ele declara que a família Estia só pode obter um apoio e deve ser de um membro de uma família de fora da cidade. Depois que eles saem da reunião, a equipe de Estia pergunta se ela conhece alguém, e ela responde que há alguém fora da cidade. Naquela noite, enquanto Zannis conversa com Lily sobre como ela ganhará dinheiro para eles com seus poderes, um segurança vem relatar que alguns coelhos invadiram, liderados por uma pequena deusa desorientada. Então Zannis responde que eles devem ser exterminados. Lily começa a implorar, mas ele não escuta, então ela diz que não o ajudaria com o que ele quer. Ele instantaneamente ameaça dar a ela o vinho dos deuses, que a forçará a ser leal, chocando-a. Ele logo sai, e enquanto ela pensa em como escapar para salvar seus amigos, o segurança joga as chaves do cadeado para ela, chocando-a ao dizer para fazer o que quiser. Ela imediatamente sai para verificar seus amigos, e ao vê-los, implora para que saiam imediatamente. Mas Estia responde que Belle precisa dela para vencer o jogo de guerra, chocando-a. Ela fica emocionada e imediatamente vai ao encontro de Soma, perguntando-se por que Belle precisa de uma ninguém como ela. Ela começa a implorar a Soma para salvar sua amiga. No entanto, ele prepara o vinho divino e dá a ela para beber, dizendo que fará o que ela quiser se ela puder repetir as mesmas palavras que está dizendo depois de tomar o vinho. Ela fica surpresa com isso, mas pega o vinho dele mesmo assim e bebe. Ela entra em um estado de euforia e começa a ver os céus, mas instantaneamente vê Belle e recupera a consciência. Ela imediatamente continua a implorar a Soma novamente, surpreendendo-o. Ele instantaneamente vai parar a luta, sem se importar com a objeção de Zannis. Zannis tenta atacá-la então, mas ele é impedido. Em seguida, Lily agradece a Soma e diz que quer se transferir para a família Hestia, o que ele concorda. Mais tarde, após a transferência, ela agradece a todos por terem vindo ao seu resgate, e os outros caras logo partem para seus vários destinos. No dia seguinte, enquanto Takemi Kazuchi anda de um lado para o outro, pensando em como ajudar Belle, Mikoto se aproxima dele para pedir permissão para se juntar a esta família. O elfo também vai à sua família para revelar seu desejo de se juntar a esta família. Enquanto isso, Irmas e Ciri vão implorar a Ryu para se juntar a Belle no jogo de guerra, já que ela é a única que atende às especificações. Além disso, Belle continua a treinar o máximo possível sob a tutela de Ais. Belle logo retorna à sua família, totalmente preparado para o jogo de guerra, e parte imediatamente. No caminho, os outros passageiros o incentivam na luta, e Ciri corre atrás do veículo dele para lhe dar um pingente que ela chama de Amuleto da Sorte. Mais tarde naquela noite, Cassandra conta a Daphne sobre outro sonho relacionado ao próximo jogo de guerra, mas ela não ouve nada do que Cassandra diz. Enquanto isso, um garoto pequeno consegue entrar na cidade antes que o portão feche, e ele puxa um objeto enorme para dentro da cidade em um carrinho.
Quando Cassandra vê isso, ela diz que o destino de Apollo está selado. Na manhã seguinte, enquanto se preparam para começar a competição, Apollo se aproxima de Hestia para zombar dela, perguntando se ela já se despediu de Bell, mas ela não diz uma palavra. Irmas ativa a plataforma de streaming em todos os locais da cidade e o jogo de guerra começa. Alguns idiotas da Apollo Família acham que a Estes Família não atacará imediatamente, já que tem 3 dias para a luta. Mas eles estão errados, pois Ryu de repente lança o primeiro movimento voando de uma montanha. Ela começa a atacar os inimigos usando as armas mágicas de Crozo, surpreendendo a todos. Depois de causar algum dano, o menino de ontem rapidamente corre para encontrar os outros soldados, dizendo-lhes que Hyacinthus ordenou que 50 dos 100 soldados que eles têm deveriam sair e lutar contra Ryu. Os soldados acham isso ridículo, mas confiam no menino e saem para lutar contra ela imediatamente. Eles conseguem destruir suas armas mágicas, mas, quando pensam que a dominaram, percebem que ela é uma elfa ao verem-na sacar sua espada de madeira e começar a ensinar-lhes algumas lições de vida. Enquanto lutam com Ryu, Mikoto entra furtivamente na cidade sem que eles percebam. Ela corre pela cidade e logo encontra um Giga Chad que tenta resistir a ela, mas ela não tem tempo para algum idiota musculoso inútil em seu caminho. Ela passa por ele tão rapidamente quanto hackear uma conta do Facebook, e então ativa o feitiço do golpe do Deus da Guerra, que causa uma enorme atração gravitacional nos inimigos, tornando-os incapazes de se mover. Irmas, observando a luta, raciocina que os soldados da família Apollo estão se movendo rápido demais e se pergunta se alguém está lhes dando informações erradas, influenciando seus ataques sem sentido. Enquanto Apollo ainda está em choque com o que está acontecendo com seus soldados, seu choque dobra quando vê o mesmo garotinho de ontem abrindo o portão da cidade. Welf e Bell aparecem e elogiam Lily, que se transformou no menino para enganar os soldados da família Apollo. Bell e Welf entram na cidade e começam a se dirigir para o castelo onde está o general. Enquanto correm, Welf ativa um feitiço mágico que isekai todos os seus oponentes, permitindo que Bell continue em direção ao castelo. Ele logo chega ao andar diretamente abaixo do general, e enquanto Hyacinthus tenta recitar algumas afirmações pessoais para aumentar sua confiança, mesmo que Cassandra o tenha avisado para fugir, Bell de repente ativa Arganon e Firebolt, o que causa um grande tremor. Ele imediatamente ataca Hyacinthus, que acha difícil acompanhar sua velocidade. Ele logo quebra sua espada, e enquanto tenta dar o golpe final, Cassandra o segura, impedindo-o de isekaiar seu mestre. Hyacinthus aproveita essa oportunidade para liberar um anel de fogo, mas Lily rapidamente empurra Cassandra, permitindo que Bell desvie do ataque. No entanto, ele começa a vir em sua direção novamente, então ele tenta lançar uma bola de fogo para pará-lo, mas não surte efeito. O anel o atinge, cortando o pingente de amuleto da sorte em seu pescoço, e ele cai no chão completamente exausto, chocando a todos. No entanto, ele se levanta novamente e deixa cair sua faca. Hyacinthus puxa uma adaga e avança contra ele imediatamente, com a intenção de acabar com sua pequena vida. Mas Bell instantaneamente se lembra das palavras de Ais em uma situação semelhante e imediatamente faz um movimento direto de seu anime favorito. Ele habilmente desvia do ataque e dá um soco nocauteador que coloca Hyacinthus em coma, tornando-o o vencedor. Depois disso, a família Hestia toma posse de todos os bens de Apollo, incluindo sua mansão, e faz dela seu novo lar. Hestia faz um esboço terrível como uma criança da 3ª série sem experiência em arte e chama isso de seu novo emblema. Após isso, Lily vai se despedir de Soma, e em seguida, os membros da Hestia família fazem um brinde, celebrando sua nova casa e o avanço de Bell para o nível 3. Hestia gastou uma grande quantia na renovação da mansão, dando a cada membro da família o que desejam. Mikoto vai tomar banho na sauna quente, enquanto Welf admira sua nova oficina de ferreiro. Lily fica preocupada que sua deusa está gastando como uma ganhadora de loteria. No entanto, a princesa não se importa muito e sugere que deveriam até contratar empregadas, o que anima Bell ao pensar na possibilidade de um enredo de harém. Hestia fica com ciúmes e retira a oferta, dizendo que não dará a ele outra oportunidade de traí-la. Bell ouve alguns babados feios fazendo barulho no portão, então ele decide verificar e vê que são Cassandra e Daphne. Cassandra vem buscar seu travesseiro, e depois que Bell o pega para ela, as duas garotas começam a sussurrar uma para a outra, fazendo-o se perguntar sobre o que estão falando. Elas mencionam que o verão no dia seguinte, surpreendendo-o, e informam sobre as ofertas de recrutamento que Hestia publicou pela cidade. No dia seguinte, muitas pessoas de diferentes raças vêm mostrar seu interesse, e enquanto Hestia as aborda com toda a sua energia, Mikoto está ocupada desperdiçando seu tempo. Enquanto ela procura entre suas roupas, encontra uma carta que Hestia está tentando esconder delas, e ao lê-la, corre imediatamente para onde ela está para mostrar-lhe. Ela fica envergonhada ao ler que estão 200 milhões em dívida.
o que, quando o público ouve, eles fogem imediatamente. Bell fica chocado ao descobrir que a dívida foi acumulada por causa de sua faca estia. Ele percebe que tem lutado com 200 milhões sem saber e desmaia instantaneamente. Após isso, Estia pede desculpas a todos enquanto Bell ainda está na cama doente por ter escondido isso deles, mas diz para não se preocuparem, pois ela pagará sozinha, mesmo estando sem dinheiro e sem fonte de renda. Ela logo sai envergonhada e, depois de um tempo, Bell acorda. Ele e Wilf vão para a casa de banho e, enquanto tomam banho, começam a falar sobre os pintinhos. Enquanto isso, as garotas estão escutando enquanto Bell fala bem delas, e Estia fica tão animada que tenta subir para encontrá-lo para algum desenvolvimento da trama. Depois, enquanto jantam, Estia, tendo considerado o quão falida está, pede a ajuda de todos em vez de sua decisão inicial de pagar a dívida sozinha. Enquanto se divertem, Mikoto ouve uma batida e vai abrir a porta, apenas para ver que é Chigusa. Ela tenta chamá-la para o jantar, mas Chigusa sussurra algumas mensagens desconhecidas para ela, chocando-a. Mais tarde naquela noite, Mikoto se despede cedo apenas para sair furtivamente depois, mas Bell e os outros já notaram algo suspeito antes, então começam a segui-la sem que ela saiba. Mikoto logo encontra Chisaka e ambas se dirigem ao bairro do Prazer, uma cidade onde as prostitutas vendem mais rápido que roupas, surpreendendo Bell e sua equipe enquanto se perguntam o que essas garotas vieram fazer aqui. Enquanto continuam a segui-las, alguns belos anjos se anunciam para Bell, mas Lily o protege como uma irmã mais velha. No entanto, ela e Wilf apressam-se ao perceber que estão quase perdendo de vista as duas garotas, deixando Bell para trás, que já foi capturado por uma prostituta. Poucos momentos depois, Wilf e Lily encontram as duas garotas e perguntam o que está acontecendo. Mikoto revela que ouviram dizer que uma amiga de infância próxima está agora trabalhando lá, então decidiram viver por si mesmos para saber o que aconteceu com ela para ter escolhido um caminho de carreira tão maravilhoso. Mas ele se perde. Enquanto caminha pela cidade, ele nota um Reynard, e enquanto se pergunta o que uma pessoa do tipo raposa está fazendo em um bordel, ele de repente encontra Hermes, que parece ter vindo também para se divertir com os mortais. Hermes diz para ele não contar a ninguém que o viu ali. Ele dá a Bella uma poção afrodisíaca para facilitar os aplausos para ele esta noite. Hermes sai imediatamente e, chocado, Bell também tenta seguir, mas esbarra em Aitia, que oferece provar sua carne enquanto o sufoca com seus melões. Algumas outras garotas aparecem e uma delas reconhece que ele foi o do jogo de guerra, tornando-o mais atraente. Então elas começam a brigar para tê-lo para a noite. Eles o levam para casa para conhecer Star, a deusa do amor, mas ela diz que não se interessa por homens inexperientes com salsichinhas. Dano emocional. As garotas o levam para uma sala de espera, já que não há quarto livre ainda, e enquanto dizem as coisas travessas que farão com ele, uma porofeia e assustadora chamada Phryne aparece e também mostra interesse em provar seu magnum. Foi então que Bell soube que estava perdido. Foi nesse momento que ele soube que tinha estragado tudo. Enquanto as damas discutem sobre quem vai se divertir com ele escapa e corre enquanto elas o perseguem. Ele corre com todas as suas forças e logo se encontra no quarto do Renard que viu antes. Pensando que ele é um cliente, ela se apresenta como Haruhime e começa a fazer avanços, pronta para mexer na salsicha dele. Mas ela descobre, chocada, que ele não é um cliente e imediatamente pede desculpas. Ela pergunta por que ele está em um lugar assim e ele narra sua situação para ela. Ela diz para ele ficar até o amanhecer e que mostrará um caminho secreto para sair do bairro do Prazer. Enquanto isso, Hermes entrega um pacote para Star e enquanto conversam, ela pergunta a ele sobre a fraqueza de Freya, mas ele se recusa a dizer muito. No entanto, o idiota logo cai pelo seu charme ao dançar. Bell e Haruhime começam a conversar e descobrem que ambos gostam de ler histórias de heróis. No entanto, Haruhime revela que não é mais digna de ler as histórias, pois se tornou uma prostituta, tendo comido muitas salsichas. E uma prostituta é um símbolo da destruição de um herói. Bell fica sem palavras, e o dia seguinte amanhece, então ela imediatamente o leva para um lugar seguro onde ele pode escapar. Enquanto isso, Hermes se sente péssimo por não ter conseguido se impedir de revelar que Freya realmente gosta de Bell, que Star decidiu capturar para provocá-la. Ao retornar para sua família, Estia o repreende por ter ficado no bairro do Prazer até de manhã enquanto tinha um afrodisíaco em sua posse. Ele explica o que aconteceu, mas Estia ainda lhe dá a punição de ajudar na limpeza ambiental. Mais tarde, enquanto ele cumpre sua punição, pensando em como ficou bravo, sua deusa Mikoto, Wilf e Lily aparecem para se desculpar por colocá-lo em tal confusão. Ele pergunta a Mikoto o que ela foi fazer no Distrito do Prazer e ela diz que foi verificar sua amiga que é uma Reynard. Bell fica surpreso e pergunta se o nome dela é Haruhime, chocando Mikoto. Ele narra o que aconteceu e Mikoto percebe que o boato que ouviu era verdade. Bell fica sóbrio,
mas Lily o tira de seus pensamentos, dizendo para ele nem pensar em tentar salvar Haruhime, pois seria um grande fardo para Estia depois de terem acabado de lutar no jogo de guerra, e Mikoto e Wealth concordam com isso. Após isso, Bell visita Id na guilda para perguntar o que ela sabe sobre a família Ishtar, e ela explica tudo o que sabe para ele. Ela então acrescenta que a família Ishtar é mais perigosa do que parece, alertando-o para ter cuidado com eles. Ele volta para casa pensando que os avisos de Lily são válidos afinal. Ele entra em uma biblioteca para escolher um livro sobre histórias de heróis, e enquanto ele folheia, lembra-se do que Haruhi estava dizendo no dia anterior sobre sua situação. Naquela noite, enquanto Haruhi se senta esperando o próximo cliente, Makoto aparece e a chama, mas ela finge não conhecê-lo e se levanta para sair. No dia seguinte, Makoto conta a Bell como Haruhi a rejeitou e, em seguida, narra suas experiências de infância juntas. Por isso ela quer salvá-la. Enquanto conversam, veem irmãs espionando-os, que, ao perceber que foi visto, os cumprimenta e tenta sair imediatamente. Mas eles o impedem e Bell pergunta se ele sabe muito sobre o bairro do prazer. Eles vão a um bar próximo para discutir, e Irma sugere que eles podem comprá-la, já que ela é uma especialista em desenvolvimento de enredo. Mas seu humor muda quando eles dizem que Haruhi é uma Hinar. Ele então lhes diz que está revelando essa informação porque eles são seus amigos. Ele revela que o pacote que entregou a Star era uma pedra ritual. No entanto, os dois idiotas não têm ideia do que é isso, e ainda planejam salvar Haruhi de qualquer maneira. Enquanto isso, na mansão da família Star, Star ordena que seus subordinados capturem Bell imediatamente para provocar Freya. Após isso, Bell e seu grupo visitam a masmorra para Isekai o máximo de feras possível, porque precisam do dinheiro para salvar Haruhi. Enquanto isso, os subordinados de Star estão preparando uma emboscada para eles. Aisha de repente ativa um estranho poder mágico com a ajuda de Haruhi, e enquanto Bell continua matando monstros, ela o atrai para um lugar separado. Ela começa a atacá-lo a uma velocidade insana, chocando-o enquanto ele mal consegue desviar, fazendo-o se perguntar se ela também é nível 3 como ele. Ela logo o derruba no chão e tenta atingi-lo com sua arma, mas Makoto felizmente chega para salvá-lo. Ambos então avançam contra Aisha, que habilmente desvia de seus ataques e acerta um chute poderoso em Bell que o faz cair no chão. Ele imediatamente se levanta e a ataca novamente, mas ela o domina e usa seu corpo para limpar as paredes sujas da caverna antes de derrubá-lo novamente. Em seu estado fraco, ele vê Makoto deitado inconsciente, e enquanto tenta reunir forças, Freeney aparece e dá um golpe de nocaute. Alguns momentos depois, Haruhi percebe que Bell era o alvo deles o tempo todo, o que a deixa triste. Em seguida, Freeney rouba Bell e o tranca em sua câmara secreta, pois planeja ter sua carne só para ela. Enquanto isso, Haruhi ouve Aisha ordenando aos outros que encontrem Bell antes que o sapo feio o devore, e imediatamente vai até a cela de Makoto para lhe dar a chave secretamente. Freeney se aproxima de Bell, já salivando. Ela lambe o rosto dele e enquanto ele continua a lutar, ela agarra sua vara lá embaixo, mas percebe que não está paralela ao chão. Então, ela sai para pegar um remédio que o ajudará. Bell, percebendo que está em apuros, tenta se libertar, mas Haruhi chega e o perde. Ela então o leva por uma passagem secreta. Enquanto isso, Makoto também escapa e começa a procurar por Bell, mas ela se depara com uma sala estranha onde vê um livro que explica o ritual da pedra que ocorre na noite de lua cheia, e como Haruhi será sacrificada para esse propósito. Enquanto Haruhi leva Bell pelo caminho secreto, ele se preocupa que ela possa estar em apuros, já que está o levando para fora, e ela responde que já aceitou qualquer que seja a punição. Ele então revela da intenção deles de comprá-la, o que instantaneamente traz lágrimas aos olhos dela, que eles o amam tanto assim. Enquanto isso, Estia encontra a família Takemikazuchi e conta a eles sobre o incidente com Bell e Makoto. Enquanto eles se perguntam por que foram sequestrados, Estia menciona Bell falando sobre a pedra estranha, chocando Paul ao ouvir isso. Estia se pergunta sobre o que é essa exibição estúpida, e ele explica que a pedra dá ao usuário acesso à poderosa magia Ruinard, conhecida como Jojitsu. Ele também acrescenta que o ritual acontece na noite de lua cheia, que por acaso é naquela noite. Depois de levá-lo para um lugar seguro, ela se prepara para voltar ao bairro do prazer, mas Makoto chega de repente bastante preocupada. Ela revela que sabe sobre a pedra estranha e como será o sacrifício, chocando-a. Aisha aparece de repente e agarra Haruhi, afastando-a deles. Mikoto pergunta por que ela está fazendo isso, e Aisha revela que é porque eles querem guerrear contra a família Freya. Bell cita algumas frases motivacionais que aprendeu assistindo aos vídeos de Andrew Tate, mas Aisha não acredita nelas e, em vez disso, fere sua autoestima com alguns insultos contundentes. Ela imediatamente ordena que suas garotas o capturem antes que ele continue com suas besteiras. No entanto, Mikoto o puxa e foge com ele.
Logo encontram um lugar para se esconder, mas enquanto se escondem, Bell pensa em como é covarde por fugir em vez de se levantar como um herói. As garotas de Ishtar logo se cansam de procurar e Mikoto diz a ele que é hora de partir, mas ele responde que precisa voltar para salvar Haruhime, chocando-a. Ela inicialmente se opõe a isso, dizendo a ele que isso pode causar uma guerra entre a família Ishtar e a família Stia, mas finalmente concorda em se juntar a ele quando vê sua determinação. Eles voltam em direção à mansão da família Ishtar, e antes de se separarem, Mikoto tira 2 sinalizadores, dizendo a ele que os disparará após entrar em contato com Haruhime. Verde significa que ela atirou com sucesso, e vermelho significa que falhou. Bell diz a ela que eles precisam encontrar o lugar onde o ritual está sendo realizado e destruir a pedra ritual se isso puder mudar o destino de Haruhime. Eles se separam e Bell começa a fazer um churrasco das garotas de Ishtar para distrair a família Ishtar e ganhar tempo para Mikoto entrar furtivamente para salvar Haruhime. Estia, os membros de sua família e a família também aproveitam esta oportunidade para entrar na cidade enquanto Mikoto se dirige para os Jardins Suspensos, onde Haruhime está sendo mantida refém. Fren recebe o relatório de que Bell está causando caos e vai informar a Aisha, então Aisha e suas companheiras Uglibetas imediatamente começam a se preparar para o ritual enquanto Fren vai lidar com Bell. Ela aparece de repente e lança ataques poderosos que o dominam. Ele tenta contra-atacar com Firebolt, mas percebe que é inútil. Fren continua bagunçando com ele, levando-o até onde Aisha está. Aisha e Fren então se preparam para lutar com ele, mas Star aparece e os impede. Ela os dispensa e tenta encantá-lo com sua magia de amor, mas isso não o afeta, chocando-a. Então, ela decide verificar o relatório de status dele. Ela fica ainda mais chocada ao descobrir que ele tem a habilidade chamada Lyarus Freeze, que impede que encantos divinos funcionem nele. Enquanto isso, Freya recebe um relatório sobre a Ishtar família, mantendo Bell como refém, e ela decide ir ver por si mesma também. Bell consegue escapar, irritando Ishtar porque ela não pôde provar sua salsicha. Enquanto isso, Haruhime é levada ao topo dos Jardins Suspensos para o início do ritual. No entanto, Mikoto ataca de repente, mas ao tentar persuadi-la a escapar, ela se recusa, dizendo que não é digna de ser salva. Um inimigo ataca de repente, o que joga Mikoto para fora da torre, então ela imediatamente dispara um sinal vermelho indicando que falhou. No entanto, ela não desiste e começa a subir o prédio novamente. Aisha e os outros chegam e começam a preparação do ritual, mas Mikoto é apenas um incômodo. Ela interrompe o processo novamente e Samura decide cuidar dela, derrubando-a no chão. Fren, percebendo que Bell está escondido em algum lugar próximo, chama por ele, dizendo para vir salvar sua amiga inútil antes que ela morra. O ritual é ativado e, ao ver isso, Mikoto pensa no que fazer. Ela se lembra das palavras de seu mestre e imediatamente entra no modo de luta de sumô, enquanto agarra Samura e desencadeia um poderoso ataque mágico que causa uma explosão. Ela rapidamente salta da torre, deixando o sino para lidar com o resto. Vendo isso, Fren ordena que eles isekai Haruhime imediatamente, mas Bell corre rapidamente e lança a adaga contendo a pedra ritual antes que seja usada nela, danificando-a. Enquanto isso, a Freya família decide abrir uma nova filial do inferno na cidade de Star e os membros da Star família começam a correr, perguntando-se se o diabo fez uma visita surpresa. Star fica assustada ao perceber que isso pode ser Freya, mas por outro lado, Freya anseia vê-la para que possam se divertir. Enquanto isso, Fren fica muito irritada porque Bell interrompeu o ritual, e ela coachou como um sapo antes de lançar um ataque poderoso que derruba o pequeno deus no chão. Haruhime decide ativar seus poderes divinos, imediatamente fortalecendo Bell para se tornar mais forte. De repente, ele iguala a força de Fren com um aumento de nível e os dois se envolvem em uma luta intensa. Ao mesmo tempo, Ortorol e os outros homens de Faya estão a caminho para cortar todas as rotas de fuga para que ninguém escape do inferno. E no caminho, Ortorol vê Mikoto deitada ferida, então ele derrama uma poção de cura nela, curando-a imediatamente. A luta continua entre Bell e Fren, e ele consegue desferir um golpe em seu rosto pouco atraente, deixando-a mais irritada. Ela exerce mais força enquanto luta, mas Bell também desfere um golpe mais avassalador que a arremessa ao chão. No entanto, ele precisa enfrentar Aisha antes de finalmente salvar Haruhime. Ele espera até que o aumento de nível se esgote e uma batalha intensa começa. Enquanto isso, Star tenta escapar como uma covarde, mas Freya a intercepta. Ela envia seus subordinados para atacá-la, mas Freya os encanta, e ao ver isso, Star fica mais assustada e corre para o outro lado. A luta entre Bell e Aisha continua, embora Aisha pareça estar falando mais do que lutando. Após uma série de trocas, ambos liberam suas técnicas supremas, que sobrecarregam suas armas e as destroem.
No entanto, Bell rapidamente segue com Firebolt, nocauteando Aisha instantaneamente. Star logo chega à beira do prédio enquanto tenta escapar, e sem ideias de fuga, ela tenta atacar Freya, mas Freya desvia e acerta seu rosto feio, jogando-a do prédio. Ela abraça o chão e imediatamente é convocada para o Nirvana, nunca mais retornando ao mundo inferior. Bell finalmente salva Haruhime e se reúne com sua família. Depois, o reino de Reikia começa a atacar Horário, mas eles perdem em todas as batalhas, não importa quantas vezes ataquem, irritando o general do reino. Asha pega Bell e Haruhime agindo de forma amorosa e fica com ciúmes, então ela convoca uma reunião da família para passar uma nova lei que proíbe qualquer homem e mulher de flertar, exceto a deusa. Mas Lily acha isso ridiculamente estúpido, pois ela pensa que os mortais não podem amar uns aos outros, mas podem amar as divindades. Asha pergunta a Bell como ele se sentiria se uma deusa confessasse seu amor por ele, e o idiota, sem entender que ela está se declarando, responde que recusaria, pois não é digno de namorar uma deusa. Ela fica furiosa e sai correndo, envergonhada. Após isso, algumas pessoas tratam os soldados feridos do reino de Reikia, e há um idiota vendendo armas de guerra, mas as testa em tomates para provar sua qualidade. Enquanto isso, o general do reino, frustrado por estar perdendo para Horário, decide ir a Horário sozinho, e planeja manter um deus como refém para fazer Horário se render. Bell começa a procurar por Asha, e depois de procurar por um tempo, ele encontra alguns deuses solteiros que começam a dar conselhos sobre relacionamentos. Para se afastar de Bell, Asha consegue um trabalho para levar alguns sacos de salgadinhos de batata para fora da cidade. E ao sair, o general de Reikia e seus homens a capturam. Bell logo descobre que sua deusa foi sequestrada, então ele e as Fi seguem em direção a Reikia para salvá-la. Eles logo alcançam o general covarde, e enquanto ele se prepara para lutar contra a Is, Bell se esgueira para resgatar sua deusa, mas antes que ele possa alcançá-la, ela escorrega e cai do penhasco. Vendo isso, Bell imediatamente pula atrás dela e cairá em um riacho. Após isso, Bell e Asha são acomodados na casa do prefeito na Vila da Montanha depois que a Is os salva da água. No entanto, Asha está com febre. Bell cuida dela. No dia seguinte, enquanto ele caminha pela vila, ele se depara com um santuário com uma escama de dragão negra, e ele fica surpreso. Os aldeões veneram as escamas de dragão, pois é a razão pela qual monstros não atacam sua vila. Os monstros têm tanto medo que nem chegam perto de uma escama de dragão. Isso diverte Bell, pois ele pensa que o mesmo dragão responsável pela destruição de uma nação protege outra. Mas a Is não está sentindo nada dessa baboseira de conto de fadas. Ao retornar ao seu quarto, Bell surpreendentemente encontra o velho prefeito pairando sobre sua deusa. O homem pede para conversar com ele por algum tempo e narra uma autobiografia de sua vida patética sobre como ele também tinha uma deusa, a quem realmente amava, mas não conseguiu proteger. Ela foi transportada para outro mundo enquanto tentava salvá-lo, e foi convocada de volta ao céu. Desde então, ele vive em arrependimento. Ele aconselha Bell a proteger Asha para que ele não acabe com arrependimentos como ele. Mais tarde naquela noite, seguindo todos os conselhos que recebeu do prefeito e dos deuses, ele decide tratar Asha melhor, cedendo a tudo o que ela quer. Enquanto dançam, Rina vem informar que o pai dela está prestes a morrer e eles rapidamente vão para o quarto dele. Eles passam seus momentos finais com ele, com Asha assegurando-lhe que ele se encontrará novamente com sua deusa. Após sua morte, Bell encontra Asha para perguntar se o falecido prefeito realmente encontrará a deusa no céu. Mas ela lhe diz que pode ser difícil, pois as almas retornam a um estado puro e branco depois que voltam ao céu. Ele permanece cético sobre o amor entre mortais e deuses, porque os homens morrerão e deixarão os deuses imortais para trás, o que pode ser muito doloroso. No entanto, ela o assegura de que estará com ele para sempre, e mesmo que a morte o separe, ela virá procurá-lo, não importa quanto tempo leve. Depois disso, eles prestam suas últimas homenagens ao falecido prefeito e retornam ao seu país. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!